São João, na primeira leitura de hoje, afirma que Deus é amor. Essa é uma das definições de Deus que nós encontramos nas Sagradas Escrituras e característica de São João do conceito cristão de Deus. Essa talvez é a definição mais precisa. Nós sabemos que Deus é amor. Ele não apenas ama, mas Ele mesmo é amor, porque nós cremos no mistério da Trindade. Nós sabemos que em Deus há três pessoas distintas e que vivem numa eterna comunhão. E nós sabemos disso porque o Filho de Deus se fez homem. Então, é por causa do mistério da encarnação que nós estamos celebrando, porque o próprio Deus veio a este mundo e se manifestou e se revelou, mostrou o seu rosto, e nós descobrimos que há um Pai eterno, um Filho eterno, que o Espírito Santo é o amor mútuo, é o amor recíproco do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. E Ele nos convida a participar dessa comunhão. É porque Jesus veio ao mundo que nós sabemos então que Deus é amor. E São João nos lembra que aquele que conhece Deus, aquele que nasceu de Deus, também ama. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus. E o amor de Deus por nós se manifestou quando Ele enviou ao mundo o seu Filho único. O amor consiste em que Deus tenha nos amado primeiro e não em que nós tenhamos amado a Deus. Ele enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então a iniciativa é sempre de Deus. Ele nos amou primeiro, o amor consiste nisso. E uma vez amados por Deus, nós podemos amá-lo também e nos amar uns aos outros, com o amor que vem de Deus. O amor cristão não procede da natureza humana. O amor cristão não vem de nós mesmos, mas nasce de Deus. A nossa natureza egoísta, sempre tendendo aos nossos próprios interesses, é incapaz de amar assim como o Evangelho nos exige. Portanto, o amor cristão é sobrenatural, é divino, ele procede de Deus, ele vem do conhecimento de Deus. E o conhecimento, num sentido mais profundo, não conhecimento apenas intelectual, mas de um conhecimento experimental, de uma intimidade com Deus que nos permita amar dessa forma. É da intimidade com Deus, é do relacionamento íntimo com Ele, da amizade com Ele que nasce esse amor. Amar o próximo como nós fomos amados, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Tudo isso graças ao mistério da encarnação. Porque Jesus nos amou.
porque o amor de Deus se manifestou. Lembrando que nós estamos agora no tempo do Natal, depois da Epifania, que é a última etapa do tempo do Natal, em que celebramos justamente a manifestação do Senhor. Foi o seu amor, a sua misericórdia que se manifestaram em Jesus. Como diz o Papa Francisco, Jesus é o rosto da misericórdia do Pai para nós. E nós vemos isso no Evangelho de hoje, Jesus que se compadece da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor, e ele começa a ensinar-lhes muitas coisas, e as pessoas que seguem Jesus e que vão até ele, sedentas, desorientadas, como ovelhas sem pastor, famintas, querendo ouvir a sua palavra, se esquecem de si. Elas seguem Jesus até o deserto, e aqui São Marcos põe um paralelo com Moisés. Jesus é o novo Moisés, a igreja é o novo Israel, e assim como Moisés lá no deserto providenciou o maná para alimentar o povo, aqui Jesus multiplica os pães. Mas aquelas pessoas no deserto seguem Jesus e querem ouvir a sua palavra e acabam se esquecendo de si, se esquecem até do próprio sustento, do próprio alimento. E é Jesus que vai lhes providenciar também o alimento para o corpo. Lembrando aquilo que o próprio Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então aquelas pessoas, porque buscam em primeiro lugar o alimento para suas almas, são também saciadas com o pão material. Jesus é que lhes providencia o necessário para comer. Elas estão ali interessadas, preocupadas apenas com o pão espiritual, com o pão da palavra. E nós vemos aqui também como a multiplicação dos pães é uma imagem da Eucaristia. Jesus toma os pães em suas mãos, dá graças, parte, distribui, dá aos discípulos para que entreguem à multidão. Então Jesus, com a sua palavra e na Eucaristia, vai nos alimentando, nos alimenta com o seu amor, e com esse amor é que nós vamos amando também como Ele nos amou. O amor com que nós nos amamos uns aos outros procede de Deus, nasceu de Deus, é de quem conhece a Deus. Todos os dias, alimentando-nos com a palavra de Deus, com a Eucaristia, nós vamos aprendendo a amar um pouco mais, sendo amados por Deus, que nos amou primeiro, e nós vamos aprendendo com Ele a amar os nossos irmãos como Ele nos amou. Amém.